queridos, tudo bem? Seguindo com a série Os Canalhas do Brasil, hoje eu vou falar sobre os canalhas do STF. Sim, canalhas porque o vídeo que eu vou mostrar a seguir sintetiza tudo isso que eu vou lhe falar e tudo aquilo que nós achamos, estamos vendo, estamos indignados em assistir essas atrocidades vindas desta Suprema Corte. Esses canalhas que resolveram de vez se acharem, né? Estão se sentindo os semideuses do Brasil. E aí, eles fazem o que eles acham bem, o que bem entender. Eles interpretam as leis de acordo com o que eles bem entender. Eles olham para a Constituição, na verdade, estão rasgando, picando a Constituição sem o menor pudor, sem a menor vergonha na cara. Estão prendendo inocentes sem cometerem crime algum e colocaram e continuam colocando bandidos. Haja visto o chefão da quadrilha, né? Essa aberração que foi a soltura de Lula. E não só isso, não pararam por aí. Inocentaram ele, anularam todos os processos contra ele e o recolocaram para disputar as eleições de 2022. É um verdadeiro escárnio para cima do povo brasileiro. Aí eu pergunto para você, esse Brasil não precisa dar uma reviravolta? Esse Brasil não precisa de um stop para que a gente possa rever tudo isso aí e tomar o rumo certo? Agora, uma notícia recente, o senhor Ricardo Lewandowski, que adora rasgar a Constituição, fez isso no processo de impeachment da Dilma Rousseff, como eu disse aqui no vídeo de ontem. Ela foi impeachmentada e a lei diz, está na Constituição, que quem é impeachmentado perde seus direitos políticos por 8 anos. Ela foi impeachmentada, mas ele preservou esses direitos dessa comunista guerrilheira, assaltadora de banco, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, agora estão querendo achar uma brecha na Constituição. Para isso, eles buscam a Constituição para criminalizar o nosso presidente. Para daí, então, quem sabe, né, até mandar prender o chefe supremo desse país. Ou seja, tem cabimento uma patifaria dessas? Tem cabimento isso? Eles querem achar um meio de prender o presidente. Mas por quê? Prender por quê? Ah, sim, eles querem achar na Constituição algum artigo que aponte para criminalizar o presidente por ruptura das instituições. Poxa, será que esses canalhas estão achando que nós somos trouxas? Que nós somos bobos? Que nós somos analfabetos? Só pode ser. Porque quem começou toda essa atrocidade, toda essa ruptura nas instituições foram exatamente esses patifes do STF. Não foi o presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente Bolsonaro está sendo pacífico até demais. Está jogando, sim, dentro das 4 linhas da Constituição. Quem arrebentou a corda foi essa turma do STF. E vou mostrar agora a seguir. Esse vídeo é uma compilação de informações justamente sobre os atos do STF. Veja só por que o STF é a vergonha do Brasil. Acompanha aí. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu recebeu perdão pelo crime cometido no mensalão do PT. Dirceu foi condenado por corrupção ativa como chefe do esquema de compra de apoio parlamentar nos primeiros anos do governo Lula. A segunda turma do Supremo mandou soltar o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Bendini está preso no Paraná há quase 2 anos, condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF absolveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Para a maioria dos ministros, também não houve crime de Caixa 2. O ministro Marco Aurélio, do Supremo, mandou soltar o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, no inquérito que investiga corrupção nas obras da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora Odebrecht. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. A investigação mostra que políticos receberam 4 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht num contrato de 7 bilhões e 800 milhões de reais para a obra de duplicação de 207 quilômetros da PR-323. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, deixaram a prisão hoje à noite. A saída de Garotinho e Rosinha foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de superfaturar contratos para construir casas populares e receber 25 milhões de reais em propina. Do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato, né? Falava de um esquema envolvendo vários doleiros, um esquema complexo, refinado, e dessa vez foi um doleiro que fazia parte do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, que foi libertado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Aike Batista. A Aike está preso no Rio desde o fim de janeiro, acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais ao ex-governador Sérgio Cabral, em troca de favorecimento às suas empresas pelo governo estadual. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar um empresário conhecido no Rio de Janeiro como o Rei dos Ônibus. Ele se chama Jacó Barata Filho e é acusado de pagar propinas milionárias a políticos num esquema de corrupção no setor de transportes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar pela terceira vez os empresários do setor de ônibus do Rio, Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira. Eles foram presos em duas operações diferentes, em um desdobramento da Lava Jato e na Operação Cadeia Velha. Os procuradores montaram um gráfico para mostrar as relações do ministro com os dois empresários. Uma das razões é o fato de Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do empresário e o noivo ser o sobrinho dele. No pedido de suspeição tem uma foto do casamento. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. Vamos só lembrar que o ministro Gilmar Mendes não fez nada de errado. Ele é juiz, ele é um ministro, ele tem a caneta para isso, ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. O que chama a atenção é esse bando de gente solta aí em pouco tempo, 6 numa operação, 6 em outra, e a continha vai aumentando. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e apontado como operador do PSDB. Paulo Vieira de Souza é investigado por supostos desvios de 7 milhões e 700 mil reais de obras no estado de São Paulo entre 2009 e 2011 nos governos do PSDB de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. O Supremo decidiu hoje que é constitucional o indulto de Natal editado pelo então presidente Michel Temer, beneficiando, entre outros, condenados por corrupção. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pedido de prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB. Ney Santos é acusado de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. E outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, negou hoje o pedido de prisão de Aécio Neves e devolveu o mandato ao senador.
Antes de divulgar a decisão, o ministro Marco Aurélio deu uma pista aos jornalistas. Que tal o retorno dele à cadeira de senador? Foram 42 dias de afastamento determinado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Marco Aurélio disse que é hora do STF restabelecer o respeito à Constituição, preservando as garantias do mandato parlamentar, e que, independentemente das denúncias contra Aécio, não cabe ao tribunal afastar um senador do mandato. No documento, Marco Aurélio também negou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal. Aécio é acusado de corrupção passiva e obstrução à justiça, por supostamente ter pedido propina a Joesley Batista para pagar advogados. O Supremo Tribunal Federal finalmente terminou um julgamento histórico e derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. No último dia antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar todos os presos com condenações em segunda instância da Justiça que ainda tenham recursos pendentes em tribunais superiores. A decisão liminar poderia atingir mais de 150 mil presos. O ex-ministro José Dirceu também foi beneficiado pela decisão do Supremo. Além do ex-presidente Lula e dos presos da Lava Jato, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode beneficiar quase 5 mil pessoas que cumprem pena depois da condenação em segunda instância. Entre eles, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, condenado a mais de 124 anos de prisão. E Sérgio Cunha Mendes, ex-executivo da Mendes Júnior, condenado a 27 anos. O ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, condenado em outro caso, o chamado Mensalão Tucano, Azeredo foi condenado a 21 anos e 1 mês em regime fechado por peculato e lavagem de dinheiro. Mas não são apenas políticos que foram presos após condenação em segunda instância. Também estão nessa situação Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta, o médico Roger Abdelmaci, condenado pelo estupro de várias pacientes, e o DJ Renan da Penha, preso no Rio de Janeiro por ligação com o tráfico de drogas. Os 5 ministros favoráveis ao começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância apresentaram argumentos. Os outros 6 integrantes do Supremo Tribunal Federal venceram a votação de hoje, amparados em miudezas jurídicas e filigranas legais tão consistentes quanto um discurso de Dilma Rousseff, e ressuscitaram aquele Brasil infestado de condenados à eterna impunidade. Eles sempre escapam graças às espertezas de advogados especializados em usar a lei para impedir que se faça justiça. Vocês viram aí? Que coisa nojenta! Perceberam quantos crimes foram cometidos e a montanha de dinheiro que foi roubada dos cofres públicos? Viram aí? Pois é, todos eles foram soltos pelos canalhas do STF. Uma vergonha nacional. Enquanto isso, continuam presos Roberto Jefferson, inclusive com câncer, tá? A doença está se agravando e o ministro Alexandre de Moraes negou o habeas corpus, tá? Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, ambos não cometeram crime algum, estão proibidos de participarem dos atos em 7 de setembro, lá na Praça dos Três Poderes, tá? O cantor sertanejo Sérgio Reis, o líder dos caminhoneiros, um dos líderes dos caminhoneiros, Zé Trovão, porque eles dizem que esses patriotas, pelo fato de serem apoiadores do presidente Bolsonaro, eles são uma ameaça à segurança nacional. Gente, isso não tem que ter um fim? Nós vamos continuar aceitando essa aberração de braços cruzados? Nós temos que mostrar agora, 7 de setembro, que o povo exige mudanças radicais na condução do nosso país, principalmente dessa Suprema Corte. Eles têm que mudar os modus operandi. Eles não podem querer facilitar a volta de Lula ao poder, não. Não é assim que o jogo funciona. Existem eleições de 4 em 4 anos para aquele que deseja ser, tá, postulado ao cargo de presidente do Brasil, vá disputar ali dentro da legalidade. E o que eles estão fazendo, esses canalhas estão fazendo, é tentar facilitar a vida do maior bandido desse país, que foi o Lula. Então, nós precisamos mostrar para eles
que estamos do lado do nosso presidente e que o presidente possa sentir não só o maciço apoio do povo brasileiro, sentir o maciço apoio de Deus e saber também que ele tem as Forças Armadas nas mãos, para que ele possa, ajudado por Deus principalmente, saber tomar as decisões cabíveis para que essa história possa mudar. Porque eu não acredito em conversinha, em diálogo, não existe mais diálogo. Como o próprio presidente disse, a corda já arrebentou de vez. Então agora é partir para os conformes que a lei nos permite. Ok? Dia 7 de setembro será o dia de, mais uma vez, nós nos livrarmos desses comunistas que querem transformar o nosso país num país miserável. Mas não vão conseguir, não. Beleza? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe sua família. Deus abençoe nosso Brasil querido. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!